Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse salvará. Com efeito, que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos traz as três leituras, primeira, o Salmo e o Evangelho, mas é interessante que hoje todas as três se entrelaçam. Uma está em conformidade com a outra, para nos mostrar a mensagem principal, que é a escolha que está sempre à nossa frente, diante da promessa de Deus para a nossa vida. Deus tem uma promessa de eternidade e de salvação que todos os dias Ele nos coloca à nossa frente. Mas à nossa frente sempre vai existir duas opções. Como diz a palavra, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O contexto da primeira leitura é Moisés chegando ali no Monte Nebo, sabendo que não vai entrar mais na terra prometida, porque lá nas águas de Meriba ele acabou vacilando, e Deus disse: você não entrará na terra prometida, outro tomará o seu lugar e levará o meu povo à terra prometida. Mas Moisés está com o povo nesta montanha, avistando a terra prometida, Canaã, aquilo que Deus prometeu para o seu povo durante todo o tempo no deserto. Às vésperas de entrar nessa terra prometida, Moisés recorda ao povo tudo o que Deus fez. Aqui na primeira leitura nós temos apenas um trecho, já o final do grande discurso de Moisés. Mas ele vai traçando tudo o que o Senhor fez durante o tempo no deserto. O que o Senhor fez, o que o Senhor agiu na vida do povo. O quanto o Senhor a todo momento estava querendo salvá-los, mesmo o povo se voltando contra Deus, ele salvava o povo. E Moisés foi mostrando o discurso. E ele chegou nesse momento, que é da primeira leitura, e ele diz: repara que hoje coloco diante de ti, ele falando o que o Senhor mandava falar, a vida e a morte, o bem e o mal. E ele diz: assim ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos. Três coisas que Moisés fala, o que o Senhor mandou ele falar. E ele diz: ame o Senhor, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos. Ao mesmo tempo que Moisés, falando essa ordem que o Senhor mandou falar, ele diz também a promessa que Deus quer realizar. Se fizeres isso, assim viverás, multiplicar-te-ás, e Deus te abençoará ao entrares na terra prometida, tu e a tua descendência, tu e a tua família. Veja bem, são três ordens e três promessas que o Senhor nos dá. As ordens para amar o Senhor sempre, andar nos seus caminhos, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar no caminho do Senhor e guardar os seus mandamentos, ser fiel aos mandamentos. Se assim proceder, ele diz que viveremos,
que multiplicaremos e que seremos abençoados em tudo que fizermos, nós e todos os nossos. A promessa só se realizará dessa forma. Para entrar na terra prometida, era necessário isso. É preciso cumprir as ordens do Senhor para receber as promessas que Ele tem para nós. Só que veja bem, Deus nos mostra tudo isso à frente, a sua promessa, mas é como Ele fala, você tem a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas é como que Deus, Ele implora para que nós possamos escolher o bem, para que possamos escolher a vida. Deus nos mostra as escolhas, as opções, mas Ele implora, é como que Deus vai implorando, escolhe a vida, por favor, escolhe o bem, tem as promessas aqui, mas eu vou te mostrar o que acontecerá se você não escolher o bem, se você não escolher a vida. E é isso que Moisés mostra. Se o teu coração se desviar e não escutares a voz do Senhor, se deixares arrastar e adorares a deuses estrangeiros, e a eles servires, declaro-vos hoje que, sem dúvida, morrerás. Veja, o Senhor não engana ninguém. Ele sempre vai mostrar à nossa frente a escolha, nos mostra a promessa de eternidade que Ele tem para nós, mas, ao mesmo tempo, Ele sempre vai nos mostrar a consequência da escolha errada que se nós fizermos. Se o teu coração se desviar, se não escutares a voz do Senhor, que fala por meio dos profetas, dos homens de Deus, se deixares arrastar por deuses estrangeiros e a eles servires, se buscares a idolatria, e veja bem que ele fala, eu declaro que sem dúvida não existe outra forma, se escolheres o caminho errado, morrerás. Não entrarás na terra prometida, morrerás, perderás salvação. E ele diz novamente, no final do discurso, ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. O Senhor implora ainda. Moisés quis colocar ali, ele sabia que não entraria na terra prometida, que outro lhe precederia, que seria Josué. Iria depois para levar o povo à terra prometida, a Canaã. Mas ele, sabendo que morreria logo após, ele, com medo do povo se perder, ele faz todo o discurso que conclui na primeira leitura de hoje com tudo isso, com as promessas, mostrando o que acontecerá se escolhermos o Senhor, mas mostrando também que nós morreremos, não encontraremos a eternidade se escolhermos a morte. Da mesma forma que existia a escolha para o povo ali antes de entrar na terra prometida, o Senhor fala para todos nós. Diante de nós, todos os dias, o Senhor nos dá a vida. Ao acordarmos, respirarmos, percebermos que o nosso coração está batendo, estamos vivos, o Senhor coloca à nossa frente e nos diz, você tem a escolha. O que você vai escolher hoje? A vida ou a morte, a bênção ou a maldição? Mas Ele sempre vai nos mostrar, a promessa é para ti, porque a promessa de Deus é para nós, Ele nos ama e Ele não quer perder ninguém. Por isso Ele nos mostra a consequência, toda a consequência do pecado, toda a consequência se nós não escolhermos a vida, a bênção. No Evangelho, é interessante, na primeira leitura é Moisés mostrando a terra prometida, Canaã, lá do Monte Nebo. No Evangelho, é o próprio Cristo que nos apresenta a terra prometida, mas não mais Canaã, aquela terra física, mas o Senhor mostra a Canaã, o céu, a promessa que é para nós de eternidade. É o próprio Senhor que apresenta, está lá, a terra prometida, Canaã, a eternidade, o céu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser a eternidade,
Quem quiser entrar na Canaã eterna, na terra prometida que o Senhor tem preparado, o céu, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se no final da vida perder a eternidade, perder a vida eterna? De que adianta nessa vida buscar, acima de tudo, os bens da terra, escolher a morte, escolher a maldição? De que adianta viver essa vida de qualquer forma, achando que está vivendo da melhor forma, se no final perderá, não entrará na terra prometida, não alcançará essa promessa de eternidade que o Senhor tem para todos os que Ele ama? Jesus quer dizer que quem quer segui-lo não tem outro caminho a não ser o que Ele já traçou. Aquele que quiser entrar na Canaã eterna, na terra prometida, não tem outro caminho a não ser o que Ele já nos mostrou, o que Ele já traçou por primeiro. Jesus apresenta o caminho que Ele já traçou. É um caminho de renúncia. É um caminho de sofrimento. É um caminho que passa pela morte. É um caminho de cruz. Não existe outro caminho. O Senhor vem nos mostrar. Aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo há de perdê-la. Não que nós perderemos a vida física, não. É renunciando ao mal, renunciando ao pecado, renunciando às escolhas erradas. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Assim como o próprio Cristo já nos mostrou, perdendo a sua vida no alto da cruz. E Ele diz, é esse o caminho de ressurreição. Para chegar a ela, a essa ressurreição, para receber a coroa da eterna glória, para entrar na terra prometida no céu, o caminho é de renúncia. O caminho passa pelo sofrimento. É caminho de cruz. É enfrentar, muitas vezes, o desprezo do mundo. O mundo vai te desprezar. O mundo vai te caluniar. O mundo vai te decepcionar. Nós seremos traídos também. Nós passaremos por muitos sofrimentos. Mas lembrando que é um sofrimento que gera vida. É um sofrimento que gera felicidade. Não é um sofrimento que vai tirar a nossa paz, que vai nos colocar no chão, que vai nos deixar tristes, não. É um sofrimento, é uma renúncia, é um perder a vida, mas que ganha felicidade. Ainda aqui provaremos, em parte, felicidade, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à doença. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E é interessante, como eu disse, que as três leituras hoje se entrelaçam. Moisés apresentando a terra prometida, o Cristo apresentando a terra prometida, o céu, e o salmista vem nos mostrar o que acontecerá àquele que escolhe o bem e àquele que escolhe o mal. E ele já inicia, feliz, bem-aventurados, é aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus, a medita dia após dia, sem cessar. O salmista nos mostra, quem não anda pelos conselhos dos perversos, não escuta o conselho dos maus, mas escuta o conselho de Deus e daqueles que são voz de Deus para nós. Não entra nos caminhos dos malvados, como lá Moisés fala, ande no caminho do Senhor, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Nem junto aos zombadores vai sentar-se. Cuidado, onde você está sentando, com quem você está sentando, as conversas que têm rolado junto àqueles que você está, seja no seu trabalho, seja na sua família, onde você estiver, com quem você está andando. Com quem você está conversando? Qual o teor das suas conversas?
E aí o salmista fala que aquele que negar a todo mal e buscar o Senhor é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, junto às águas. Sempre dará frutos, sempre, a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Então aquele que escolhe a vida, que escolhe a bênção, é como uma árvore plantada à beira do riacho. Sempre dará frutos e nunca murchará. Aí ele diz, mas bem outra é a sorte daqueles que escolhem o mal, que escolhem a maldição, dos perversos. São iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. É como uma palha que o vento joga para um lado e para o outro. É manipulado pelo mundo. O mundo joga onde quer. Nós não podemos ser manipulados pelo mal, manipulados por esse mundo que quer te jogar para a perdição. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos. Deus sempre vai estar conosco. Mas a estrada dos malvados leva à morte. A todos os dias, o Senhor coloca à nossa frente a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que você escolhe? No dia de hoje, o que você tem escolhido? Ao acordar, você já escolheu o quê? Durante o decorrer do dia, o que você vai escolher? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Deus não esconde as consequências da nossa escolha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.